sua direita, a gente já fez isso no começo do culto, e eu vou lembrar para vocês um verso do livro de Provérbios que eu tenho citado aqui repetidas vezes. Veja só, você já se antecipou, já está dando esse abraço, esse cumprimento, que bom. Mas olha, o que o texto da palavra de Deus diz? Que o olhar de amigo alegra o coração, e a boa palavra, as boas novas, fortalecem até os ossos. Você pode abençoar alguém aí ao seu lado com um olhar amigo, uma coisa tão simples, tão singela, acho que pode fazer toda a diferença na vida de alguém aqui dentro da igreja. O olhar de amigo alegra o coração, e a boa palavra, as boas novas, fortalecem até os ossos. Basta você olhar com um olhar amoroso, amigo, isso pode fazer uma enorme diferença na vida de alguém, mesmo dos que vieram aqui à igreja nessa noite. Obrigado pela sua simpatia e gentileza. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos visitam, eu quero ler aqui, já quase chegando ao fim desse texto extraordinário, Sermão do Monte, mais 2 versos, que são a conclusão do sermão. Tal como vimos no domingo passado, Jesus, nesse ponto do sermão, Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, conclui o seu sermão, arremata a sua prédica, longa, maravilhosa, super desafiadora, profundamente contrastante com o tom da religião daqueles tempos e daqueles dias. E aqui o Senhor lança um convite, que é ao mesmo tempo uma exortação. Nós vamos ler esses 2 versos, vou pedir que você, por gentileza, se coloque de pé, e nós vamos ler aqui esses 2 versos. Você siga comigo a leitura do verso 13, verso 14, do capítulo 7 de Mateus. Há aqui um convite incisivo do Mestre, cheio de ternura, mas um convite imperioso. O texto diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Senhor bendito, outra vez, rogamos que o Teu Espírito Santo nos assista na meditação, na reflexão em torno da Tua palavra, inspirada por Ti mesmo. Rogamos que Tu mantenhas o nosso coração atento, aberto, e que o Teu Espírito Santo nos fale, me ajude na comunicação daquilo que sejam não minhas proposições, mas as Tuas ideias relativamente à Tua própria palavra, para esse tempo tão urgente, tão desafiador, tão dramático na nossa experiência pessoal. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Vocês podem se assentar. O texto, como disse a vocês, é um convite de Jesus, que encerra uma longa exposição. O Senhor Jesus havia tratado do caráter dos seus discípulos na forma do enunciado das bem-aventuranças, e expôs aquilo que deveria ser o caráter, a natureza essencial daqueles que se dispusessem a segui-lo. Jesus tratou subsequentemente a apresentação do caráter dos seus discípulos, da sua relação, da nossa relação com o mundo, com a vida. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Avançou Jesus no seu sermão, fazendo um contraponto muito chocante entre a conversa dos religiosos daqueles dias, dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei,
no enunciado distorcido do que seria a lei de Moisés e contrastando com aquela proposição daqueles dias, exemplificando o pensamento do próprio Deus, legislador supremo, juiz supremo da vida, estabeleceu o que deveria ser a forma dos seus discípulos lidarem uns com os outros. Dentro do casamento, as alianças em família, na forma do uso das suas palavras, o Senhor surpreendeu os seus interlocutores, fazendo novamente um grave contraponto entre aquilo que seria a tendência natural das pessoas normais, o que era, aliás, ensinado pelos escribas e fariseus, como relacionarem-se, por exemplo, com seus inimigos. Amem os que vos amam e odeiem os que vos odeiam. Disse o Senhor, não. Existe uma forma alternativa que cabe, aliás, uma única, que cabe no coração, na vida, na prática daqueles que se apresentem como meus discípulos. O Senhor Jesus prosseguiu no seu sermão, estabelecendo um tipo de piedade oculta, secreta, uma forma não exibicionista, mediante a qual homens e mulheres dispostos a seguirem o Mestre deveriam se relacionar com Deus. Em contraposição àquela forma semostradeira de tantos naqueles dias que se apresentavam como super espirituais somente para marcarem pontos a seu favor diante das pessoas. E o Mestre prosseguiu ensinando a respeito da oração, ensinando a respeito do que vimos muito recentemente, fato de que nós, como seus discípulos, não deveríamos jamais nos colocar como juízes do comportamento, da consciência, da vida dos outros. E nesse ponto do seu sermão, o Senhor estabelece um convite, como disse a vocês inicialmente, um convite incisivo, imperioso, que demanda dos seus ouvintes uma decisão. É como se aqui Jesus dissesse o seguinte: à vista de toda essa longa exposição, o que é que vocês vão fazer? Qual é a decisão? Diante da minha palavra, do meu chamado, entrai pela porta estreita. Uma escolha entre duas alternativas. Há muitas escolhas que você tem que fazer ao longo da sua vida. Os mais jovens, e aqui há vários deles entre nós, domingo passado, eu pessoalmente me surpreendi com o número de adolescentes, de jovens. Foi um momento tão bonito, quando a gente pôde orar com eles aqui, escolhendo coisas e determinados elementos da sua vida que vão definir uma boa parte do seu caminho, da sua história. Escolhendo, por exemplo, a sua profissão. Alguns escolhem medicina, escolhem advocacia, escolhem engenharia e tantas outras ofertas de carreiras que podem ser acessadas via Enem. E eu disse essa palavra com certo cuidado, porque eu sei que para alguns talvez isso gere calafrio, tremedeira, mal-estar, um frio na barriga, alguma coisa do gênero. Em outros, euforia. Esses dias a gente andou celebrando aqui com alguns pais certas vitórias maravilhosas que a garotada andou colhendo ao escolherem as suas carreiras. Tempo de escolher o casamento, seu parceiro, a sua parceira, uma escolha absolutamente decisiva para suas vidas, e muitas escolhas mais que vão compondo a sua vida e a sua história. Eu li hoje mesmo um trechinho de uma entrevista de Pelé, aos 76 anos de idade, com um cabelo pretinho, e ele revelou que bota uma tintazinha no seu cabelo. O mistério que ocupa aqui boa parte do inconsciente coletivo da nossa igreja, relativamente à cabeleira viçosa e vistosa do pastor Josué, no caso do Pelé, ele mesmo declarou, sem nenhum tipo de dúvida e dificuldade que pinta, não é o caso do pastor Josué, assim afirma ele o tempo todo. Como ele não está aqui agora, eu vou fechar esse parênteses para avançar
aqui na nossa meditação. Mas a última pergunta que foi feita ao Pelé na sua entrevista, uma espécie de retrospectiva da sua vida, a última pergunta foi o seguinte: Pelé, existe alguma coisa de que você se arrepende? E eu pensaria em coisas mais críticas. E o Pelé disse: eu me arrependo de uma entrevista que eu dei, quando eu disse que o povo brasileiro não sabia votar. Deu uma confusão enorme, eu fui super criticado, diz ele, mas hoje aqueles críticos me têm dado razão. Esses dias, essa semana em particular, boa parte do mundo político do nosso país, quem sabe de vocês, tantos que acompanham a cena política na nossa querida nação, parou por conta de uma escolha que tinha a ver com um determinado juiz do Supremo Tribunal Federal, que foi escolhido para sair da primeira turma, passar para a segunda turma, e por meio de um processo de votação, escolhido para ser o novo relator dos processos associados àquela chamada Operação Lava Jato. Escolhas que definem muitas questões sérias e graves. Eu quero perguntar para você, refletir um minutinho comigo e entrarmos em seguida no comentário desses 2 versos de Jesus que impõem uma escolha. Quais são as escolhas que você já fez ao longo do percurso da sua vida? Você mais jovem, você mais maduro, das quais você não se arrepende. Você para e pensa um minutinho e diz assim: se eu pudesse voltar ao filme da minha vida, eu faria exatamente da mesma forma. Pensou? Quais são algumas dessas escolhas? Eu me refiro a essas críticas, das quais você se arrepende. Se você pudesse voltar ao filme da sua vida, você faria de maneira diferente. O dramático é que nem sempre a gente consegue voltar ao filme da vida de modo a refazer o percurso e o caminho ditado por determinada escolha que foi feita lá no passado. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Uma frase de Pablo Neruda, poeta, um consultor muito conhecido no meio dos negócios, disse o seguinte: eu sou quem eu sou hoje por causa das escolhas que eu fiz ontem. Nesse texto, Jesus me faz um convite que impõe uma escolha, diferentemente de muitas escolhas, em que há várias alternativas. Nesse caso, você viu comigo o texto, Jesus apresenta o quadro de 2 portas, que dão acesso a 2 caminhos alternativos, que conduzem a 2 destinos, e somente 2, destinos opostos entre si, diametralmente opostos. Aliás, segundo Jesus, o que está em jogo aqui é, de um lado, a perdição eterna, de outro lado, a salvação eterna. 2 grupos de pessoas que alternativamente escolhem por um destes 2 caminhos. Entram por uma destas 2 portas. É uma escolha binária. Não existe uma terceira via apresentada nesse ponto pelo mestre. De modo que aquela proposição muito corrente de que todos os caminhos conduzem a Deus, segundo o entendimento de Jesus, segundo a sua palavra, segundo as Escrituras, é a afirmação que não sustenta por um segundo sequer. Há 2 escolhas somente, diz o mestre. Uma porta de Jesus estreita, que dá num caminho apertado, que conduz surpreendentemente à vida. E diz Jesus, e são poucos os que optam, de alguma forma, por entrarem
por essa porta estreita e seguirem por esse caminho apertado. Uma porta larga, diz Jesus, que conduz para um espaçoso, confortável, fácil caminho, que leva como seu destino final à perdição. Diz o mestre, justamente por ser porta larga, caminho espaçoso, caminho confortável, fácil, muitos são os que seguem por esse trajeto, por essa trajetória. Jesus, na sua imagem tão própria, tão profunda, tão didática, que encerra um convite para mim e para você, que impõe uma escolha completamente decisiva, vale dizer, absolutamente mais decisiva do que todas as maiores e mais críticas escolhas da nossa vida. Eu citei para vocês algumas delas: profissão, casamento e tantas coisas mais que decidem tanto na nossa vida, algumas reversíveis, outras tantas irreversíveis. Nesse caso, diz Jesus, essa é uma escolha completamente crítica, decisiva. O que está em jogo não é uma carreira, não é o valor de uma família, tão valiosa, aliás, mas é a sua própria vida. De um lado, a perdição eterna, de outro lado, a vida eterna. Uma escolha de que eu não posso absolutamente fugir. Na imagem de Jesus, existe uma iniciação nesse caminho, pela via da porta estreita, ou pela via da larga porta. Existe uma continuação. Quem entra por uma destas portas, continua numa jornada que avança, segundo esta descrição de Jesus, para um destes dois destinos alternativos. É Jesus, diante da sua exposição, da sua palavra, do seu sermão, dessa chamada contracultura de Cristo, do cristianismo, proposta para os seus discípulos, convidando-os, enfim, para aderirem a esse caminho estreito pela via de uma porta estreita. Caminho apertado. Por que, afinal de contas, seguir Jesus significa caminhar por um caminho apertado, tendo passado por uma porta estreita? Pense comigo. A primeira e mais óbvia razão é porque o ensino de Jesus, o caráter do discípulo de Jesus, não é a nossa natural tendência. Não é uma resposta instintiva do meu coração e do seu coração. Pensem comigo. Meus instintos indicariam que eu deveria me vingar de alguém que me houvesse feito mal. E diz Jesus, não é para vocês se vingarem. Instintivamente, eu haveria de andar super ansioso diante das notícias assustadoras que pintam um cenário horroroso diante de nós. Instintivamente, eu trataria de maneira super egoísta. Essa é a minha natureza essencial. Acumular o máximo para mim, me defender ao máximo, entesourar o máximo aqui e agora para garantir o meu presente e o meu futuro. E Jesus propõe um caminho diametralmente oposto. Por isso é um caminho difícil, por isso é um caminho estreito, por isso passar por essa porta, seguir a Jesus, significa entrar por uma porta estreita. Não é da minha natureza, não é a minha resposta instintiva. Eu costumo instintivamente amar aqueles que me amam. Revidar quando ofendido. Buscar vingança e reparação aqui e agora. Julgar. Estabelecer e aplicar para os outros uma métrica que não aplico normalmente ao meu próprio comportamento, à minha própria vida.
Mas diz Jesus, o meu caminho, que passa por uma porta estreita, apertado caminho, é a contraposição ao meu, ao seu, ao nosso instinto natural. Leia Efésios capítulo 2. Ali existe uma belíssima descrição, belíssima, mas super dramática, do meu estado sem a intervenção do Espírito Santo e sem Cristo. Porque a porta é estreita e o caminho apertado quando se trata de seguir a Jesus. Porque vai ser necessário você se livrar de muita bagagem extra. Eu não sei como você se comporta quando viaja. Se você leva pouca ou muita bagagem. Não vou aqui fazer nenhuma brincadeirinha machista, dizendo que as mulheres enchem as malas. Isso varia de casa para casa. Não sei se acontece com vocês, como acontece lá em casa, que são algumas malas que a gente precisa carregar. Às vezes, para passar um final de semana, não sei se a Moniquinha está por aqui, deve estar ali, tadinha da Moniquinha. Podia ficar sem essa, né, meu amor? Mas, para um final de semana, a gente leva, às vezes, uma certa bagagem que daria para passar alguns finais de semana. Eu levo muita bagagem. Ela não, tadinha, ela faz uma malinha na conta, tudo certinho. O problema é meu. No caminho de quem se dispõe a seguir a Jesus, você sempre tem que se livrar de muita bagagem, conforme o testemunho de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Portanto, diz o escritor de Hebreus, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O caminho é apertado como numa inspeção daquelas que acontecem nos aeroportos, em que você tem que deixar de lado toda a sua bagagem. E há determinados elementos completamente proibidos. Você não consegue acessar aquele ambiente carregando determinados elementos. Você sabe. Passei uma vez, naqueles tempos de ataque às torres gêmeas e tudo mais, por um aeroporto, Moniquinha estava comigo, e eu, ingenuamente, levando uma garrafinha de água, passei com a garrafinha de água na mão, e o inspetor fiscal americano da alfândega me viu com aquela garrafinha, foi muito rude comigo, disse o seguinte, bebe essa água. Eu prontamente bebi. Ele devia estar imaginando o seguinte, se tiver algum, naquele estresse todo, depois eles aliviaram bastante essas inspeções. Para você andar com Jesus, você tem que se livrar dos meus, nós, das nossas ambições super egoístas. Aquela proposição do tipo, eu tenho direito de ser feliz, que é a marca de tanta gente que não consegue viver bem dentro da sua própria família, da sua própria casa, reivindicando os seus direitos. Tem que ficar para trás. Quem passa pela porta estreita, se dispõe a andar com Jesus por um caminho apertado, tem que largar para trás o seu próprio eu. É estreita a porta, o caminho é apertado, porque é um caminho que impõe uma série de lutas típicas de quem percorre este caminho apertado. Há muitas tribulações que pegam a uns e outros, num e no outro caminho, mas há tribulações típicas, próprias de quem se dispõe a seguir a Jesus. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz exatamente isso. Ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, de uma forma ou de outra. Você não precisa viver num país de maioria islâmica, num governo não laico, que pressione. Não, mesmo aqui,
Dispondo-se a andar com Jesus, você entrou por uma porta estreita para percorrer um caminho apertado. Muitas lutas, questões inexplicáveis, que vão assaltar seu coração, andando nessa senda apertada, perguntando-se de si para si, diante de Deus, por que isso acontecendo comigo, que me dispus a seguir o Mestre? Logo comigo, leia Mateus capítulo 13, depois, leitura domiciliar, que eu recomendo. Veja a parábola do semeador, os obstáculos que há a pressionarem os que se dispõem a andar com Jesus. Um inimigo ardiloso contra quem você haverá de pelejar, que vai tentar você nos momentos mais sagrados, nos ambientes mais santos. Você andando por esse caminho apertado, tendo passado por essa porta estreita, não poderá, de certo modo, relaxar nunca. Discípulo de Jesus, do ponto de vista da sua experiência espiritual, da sua vigilância, da sua prontidão espiritual, não tira férias, nunca. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Você conhece o texto. Ora, o diabo, vosso adversário, ruge, andando em derredor, rugindo, como leão buscando a quem possa tragar. Por isso, o caminho é apertado, a porta é estreita. É estreita a porta, é apertado o caminho, porque há no caminho largo certas facilidades que são extremamente atraentes, que enfeitiçam, ou podem enfeitiçar, o seu coração e o meu coração. Na parábola do semeador, Jesus relata que, entre outros quadros, naquela imagem da agricultura, houve uma semente que caiu numa terra boa, começou a brotar, mas houve espinhos que sufocaram a plantinha nova, viçosa, noviça, e ela não conseguiu produzir adequadamente. Foi sufocada, e Jesus explicou, pelos cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. O caminho é apertado e a porta é estreita, porque é o caminho da minoria. Viram que disse Jesus nesse convite? São muitos os que entram pela porta larga. Verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Você que se dispõe a escolher a mais crítica escolha da sua vida, escolher entrar pela porta estreita, que dá no caminho apertado da vida, vai andar no contrafluxo da maioria. Na nossa vigília aqui, da última sexta-feira, fica o comercial, vale a pena você se programar para passar aqui alguns momentos. Não existe pregação, estudo bíblico, nada, são 2h30 de louvores entremeados com as nossas orações. Ao final daquele momento, nós fomos orar com os presbíteros, outras pessoas, algumas irmãs, por alguns que queriam oração. Uma jovem da nossa igreja pediu oração pela sua família. E disse, eu estou passando dificuldade porque eu me converti, sou a única convertida na minha família, num ambiente, entendi assim, hostil, difícil, pelo fato de ter abraçado o Evangelho. Existe uma promessa, uma bênção para essa jovem. Já, pela misericórdia do Senhor, ela poderá dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Ela haverá de ser uma luz e um farol posta naquela casa. Mas quem anda com Jesus, frequentemente, não raro, anda no contrafluxo, na contramão da maioria. Por isso se trata de uma porta estreita e de um caminho apertado.
Se é assim, qual é a vantagem, então, de entrar por um caminho destes? Passar por uma porta tão apertada assim, caminhar por um caminho estreito, apertado. Por que não optar pelo caminho espaçoso? Primeira e mais óbvia, direta, diretíssima, super apelativa razão, é porque um caminho gera a perdição. É porque os destinos finais são absolutamente opostos. Não existe a possibilidade de conciliação, já lhes disse, uma terceira via, um tipo de sincretismo qualquer, é a opção pela morte de um lado ou pela vida de outro. Então, andar pelo caminho estreito, apertado, tendo passado pela estreita porta que conduz à vida, é optar pela vida. O caminho espaçoso é suicida. Não refletir sobre o nosso destino final é a maior das tolices que alguém poderia fazer, com todo respeito a vocês. Por conta do ministério pastoral, eu tenho sido chamado, como os pastores aqui dessa igreja, quase que semanalmente, para oficiar alguma cerimônia fúnebre. E é impossível passar em branco por um momento desses, sem que se reflita sobre o nosso destino final e eterno. Vale a pena você optar pela porta estreita, que dá no caminho apertado, porque é este o único caminho que dá na vida e vida eterna. Mas existe uma segunda razão para você entrar pela porta estreita e avançar na jornada que conduz à vida, é que você não irá sozinho. O próprio Jesus afirmou ser Ele mesmo tanto a porta quanto o caminho. João capítulo 10, verso 10. Eu sou a porta. Entrar pela porta estreita significa receber Jesus, seguir a Jesus, receber do seu poder, da sua graça, ter sua companhia, é caminhar por Ele mesmo, seguir seus passos. Já passou antes de mim, vai comigo, haverá de me acompanhar em todo o tempo. Lemos aqui agora mesmo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai seguir um caminho difícil, não confortável, apertado, estreito, tendo passado pela porta que é Jesus, recebido a sua graça, a sua bênção e o seu poder, você não estará sozinho. Maravilha das maravilhas, você sendo guiado por Jesus, que já passou por essa mesma senda. Bênção adicional, você será acompanhado por muita gente, poucos que representam uma grande multidão, irmãos e irmãs que fazem parte da mesma senda, que caminham a mesma jornada ao seu lado. Um dos filmes que andam passando por aí, assisti com Moniquinha esses dias no Reserva, nesse novo cinema aqui da nossa cidade, aliás, um cineminha bom, caprichado, não tem nenhuma participação ali, mas valeu a pena. A gente assistiu um filme que tem lá os seus senões, pelo menos na minha avaliação, mas o título é Até o Último Homem, de um soldado cristão, e eu não posso contar aqui, senão vou estragar o filme, talvez você se interesse por ver, mas que vive uma experiência extraordinária por conta da sua disposição de levar a sua fé até as últimas consequências. Vale a pena ver. Eu fiz uma série de ressalvas para o meu gosto
no filme, porque ele é muito gráfico, tem muita cena de guerra que eu achei desnecessária para aquela história que deveria ser contada, mas de toda forma, uma história verdadeira e extraordinária de alguém que se viu sendo acompanhado pelo mestre em circunstâncias super dramáticas e difíceis, como são as circunstâncias de uma guerra. Você não caminhará sozinho. Nós não andamos sozinhos. Por quê? Vale a pena entrar pela porta estreita, marchar pela senda do caminho apertado, e não optar pelo caminho mais confortável, fácil. Porque esse caminho é apertado, sim, mas é cheio de glória e cheio de graça. Você usufrui desde já, de bênçãos típicas, próprias, exclusivíssimas desses que se dispõem a marchar seguindo a Jesus, entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado. Salmo 16, preciosíssimo salmo. Tu me farás ver os caminhos da vida, diz o salmista. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita, delícias perpetuamente. Salmo de número 63, que a gente canta tantas vezes aqui com as crianças, desde sempre. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Esta não é uma chamada que adia para o tempo da escatologia, graça, bênçãos, alegria, bem-aventurança e vitórias. É para você entrar no gozo destas bênçãos aqui e agora, desde a hora em que você passar pela porta estreita e avançar no caminho apertado que conduz para a vida. Salmo de número 81. Ah, se o meu povo ouvisse a minha voz, e o salmo se encerra dizendo, eu lhe daria do trigo mais fino e do mel que escorre da rocha. Tantos de vocês, tantos de nós, temos provado do sabor dulcíssimo, do mel que vem, que escorre da rocha que é Jesus. Vinho de qualidade superior, só o Senhor nos pode servir. Por isso, vale a pena optar por entrar pela porta estreita, que é Jesus. Seguir no movimento da sua própria graça, o seu caminho, os seus mandamentos. Você precisa se decidir. Eu preciso me decidir. Uma decisão que implica a entrada numa senda que vai impor decisões, ratificando a primeira decisão, a original. É uma porta pela qual se entra, é Cristo, que se recebe por uma primeira e definitiva vez. Poder do Espírito Santo regenerando o seu coração, fazendo de você uma nova vida, de modo que você possa dizer, lá para trás, antes da roleta, ficou aquela bagagem pesadíssima. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. É a expressão de Paulo aos Gálatas. Decidindo assim, você precisa confirmar todos os dias o seu desejo de andar, de marchar com Jesus até aquele dia final. No texto paralelo a esse que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 13, versículo 24, os discípulos, alguns interlocutores do mestre, lhe perguntam, Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus, de certo modo, foge da resposta, mas diz assim, esforçai-vos, foge da pergunta, mas diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Em qual caminho você está? Só há duas possibilidades, como vimos aqui. Não existe uma terceira alternativa. Diante do convite tão incisivo e imperioso de Jesus, para mim e para você, para nós, não aceitar
entrar pela porta estreita significa posicionar-se no caminho espaçoso que conduz para a perdição. Não existe salvação universal. Não existe a ideia de que ao final e ao cabo tudo vai se resolver, qualquer que seja o caminho que se tenha adotado, vida afora, eternidade adentro. É preciso escolher, e o tipo de escolha que se deve fazer urgentemente, como no apelo do escritor aos Hebreus: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Feche os seus olhos, por favor. Incline a sua cabeça por um momento e reflita por um instante. É possível que haja hoje aqui alguns